Amada igreja, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos aqui mais um dia na presença do nosso Deus. E graças a Deus por isso. E quantas coisas nós podemos dizer assim, ruins, Deus nos livrou nesse dia. E nós estamos aqui. Se não fosse dessa maneira, eu posso dizer assim, Talvez os corpos de alguns de nós que aqui nos encontramos estivesse sendo velado ali em um cemitério. Nós podemos dizer assim. Mas Deus, Ele fechou a sepultura e nos deu mais um dia de vida. E nós estamos aqui com saúde e servindo a esse Deus Todo-Poderoso. Eu fico feliz aqui de rever o pastor Carlos, o nosso irmão Ata aqui, que sempre ia pregar ali na igreja, o Arnaldo também, esse homem de Deus aqui, que foi na rádio pregar também, o Amauri. São obreiros valentes, Obreiros valentes, o Marcinho também, e que merecem ser valorizados, porque são homens de Deus. Eles não abandonam o barco, não. Eles estão aqui, Estão aqui junto com a igreja e servindo a esse Deus. E graças a Deus. Meus irmãos, eu vou contar posso dizer assim, um testemunho a vocês aqui. Acho que foi na semana retrasada. Eu estava jantando com a minha esposa e o meu filho. Nós estávamos sentados ali nas cadeiras e de repente eu comecei a ouvir um som. Comecei a ouvir um som e aquele som me chamou a atenção. E eu fiquei prestando atenção para ver de onde vinha aquele som. Fiquei pensando, será que é a buzina de um veículo? O que está acontecendo? E esse som, meus irmãos e minhas irmãs, ele era parecido com o som de um berrante. Interessante que ele fazia assim, Alô. E eu fiquei prestando atenção. Depois, novamente, ele repetiu. Ele fez assim. E parou. Mas na hora, o Espírito Santo de Deus disse assim para mim: isso aí é a trombeta de Deus. E nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que o chofar de Deus, essa trombeta, tinha algumas ocasiões específicas que era tocado esse chofar para anunciar a vitória em uma guerra. Vinha-se tocando esse chofar, mas também para despertar o povo que às vezes estava com o seu coração prestes a se distanciar do seu Deus, ou quando também uma situação de perigo. Esse chofar era tocado para que houvesse um despertamento do povo e o povo se voltasse para Deus. E eu ouvi, algumas pessoas podem até pensar e dizer assim, mas esse homem está louco. Mas eu ouvi, meus irmãos, eu não posso mentir, eu ouvi isso. E é interessante que eu estava conversando com um jovem, onde eu trabalho, e ele contando um testemunho para mim, e dizendo assim, olha, eu fui vítima de um assalto, e tomei um tiro na cabeça, e ele ficou com uma série de sequelas, mas Deus manteve ele vivo, e o abençoou também, o abençoou grandemente. Ele contou para mim, eu falei, jovem, eu vou contar um testemunho para você aqui de algo que eu ouvi na semana retrasada, mas eu não sei nem se você vai acreditar nisso. Eu disse para ele assim, eu ouvi
o chofar de Deus, a trombeta de Deus. Aí ele disse assim: ah, meu irmão, então você não é a única pessoa que ouviu, porque eu também já ouvi. E tem um porém, tem algumas pessoas sobre a face dessa terra, em diferentes países, que estão testemunhando, que estão ouvindo essa trombeta. Então, meus irmãos, como foi dito aqui pela boca da minha esposa, sendo usada por Deus, nós não podemos olhar para trás. Nós temos que continuar, porque o nosso Deus, Ele é mais poderoso do que o inimigo, do que o mundo. Deus está conosco, Ele está com a sua igreja, e a vitória é nossa em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não podemos olhar para trás, porque dali Jesus já nos tirou e nos resgatou, nos purificou e fez de cada um de nós aqui um filho e uma filha desse Deus Altíssimo, e nós estamos na sua presença. Então vamos continuar, meus irmãos, porque a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela está mais próxima que a humanidade possa imaginar. E feliz é aquele que acredita nisso, porque Jesus, Ele virá para retribuir a cada um segundo os seus feitos. Meus irmãos, minhas irmãs, amada igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus, Ele pôs uma palavra em meus lábios, em minha boca, e eu vou estar transmitindo para a igreja, e serei breve, porque as horas ali, elas já se avançam, Graças ao bom Deus, louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, a mensagem ela se encontra registrada no Salmo de número 46, e o título desse salmo diz assim: fé perfeita em Deus, cântico sobre a lemote, para o cantor mor entre os filhos de Coré. E diz assim, meus irmãos, o versículo 1: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ao rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amada igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós não sabemos exatamente quando esse salmo aqui, ou em quais circunstâncias, esse salmo ele foi composto. Aqui diz que ele foi composto pelos levitas, os filhos de Corá, esses sacerdotes que serviam no templo. Mas nós temos algumas situações que possivelmente elas podem ter sido a razão da composição desse salmo. Nós temos uma situação que está registrada no livro do profeta Isaías,
no capítulo 37. Ali diz assim, que quando Senaqueribe, por meio de Rabsaque, esse representante do rei, ele vem e afronta o rei Ezequias, que era um rei temente a Deus. Ele desafia ao nosso Deus Todo-Poderoso, dizendo assim: quem poderá, ou qual é a sua confiança? Todas as nações contra as quais nós nos levantamos, elas não puderam prevalecer contra nós. E você se estriba em quê? Ou em quem? De onde vem essa confiança? Mas nós sabemos que esse rei temente a Deus, ele pega essa carta, vai ao templo e apresenta ao Deus Todo-Poderoso. E o nosso Deus, ouvindo a oração de Ezequias, ele diz assim: Senhor, veja que afronta contra ti. Na verdade, os deuses que essas nações confiavam, eles não eram Deus, mas o Senhor é. O Senhor é o Criador dos céus e da terra. Oh Deus Todo-Poderoso, que compadeça de nós e conceda-nos a vitória. E Deus, ele envia um anjo e 185 mil soldados, talvez dizimados por uma doença, não sei, mas esses soldados foram mortos. E voltaram alguns para a sua terra humilhados. Então esse Deus, meus irmãos, esse Deus que nós servimos, ele é um alto refúgio, assim como uma cidade construída estrategicamente, meus irmãos, e fortemente armada e protegida por suas muralhas. Deus é exatamente assim para o seu povo, para a sua igreja. Ele é um alto refúgio para onde nós podemos correr e nos refugiar, ou para os braços desse Deus, e Ele vai nos proteger. E assim como Ele deu a vitória para Ezequias, para o povo de Deus naqueles dias, Ele também dará vitória para cada um de nós. Nós temos, meus irmãos, que confiarmos nesse Deus, nos refugiarmos nele, porque esse Deus é a nossa proteção. Ele cuida de nós. Deus, ele contempla o nosso sofrimento. Quantos olhos, meus irmãos, que estão voltados para nós, e com qual objetivo? Para zombar de nós, para ver a nossa derrota, para nos ver caído, para nos ver cabisbaixo, mas não vão conseguir ver, porque Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Deus está com a sua igreja, com o seu povo. É tanto que Jesus, ele diz assim, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua igreja. Hoje, meus irmãos, nós somos o Israel desse Deus Todo-Poderoso. Deus está cuidando de nós. Ele está contemplando o que você está passando, minha irmã e meu irmão. Então, meus irmãos, vamos correr para os braços desse Deus Todo-Poderoso. Vamos nos refugiar nele, porque Deus está conosco e a vitória é nossa, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O rei Josafá também, como está registrado no segundo livro das Crônicas, quando os moabitas e amonitas vieram em uma grande multidão contra ele, ele não sabia o que fazer, ele temeu, porque somos humanos, meus irmãos. Às vezes nós ficamos intimidados, porque aqueles que não temem a Deus se levantam contra nós com a sua voz de desafio, querendo nos intimidar, fazer-nos parar, desistir da nossa fé, de confiarmos nesse Deus. Mas, meus irmãos, maior é o poder de Deus, maior é Deus que está conosco do que aquele que está com o mundo, porque eles confiam no braço da carne, mas nós confiamos no Deus Todo-Poderoso, que é o Criador dos céus e da terra. Então, minha irmã e meu irmão, não fique assim cabisbaixo. Eu sei que tem pessoas que têm se levantado contra o meu irmão e contra a minha irmã, querendo ver a derrota,
de você, minha irmã e meu irmão, mas essas pessoas, como eu já disse e volto a repetir, elas não vão conseguir ver isso, porque Deus está pelejando por ti. Você acredita nisso? A vitória é sua. Breve você vai alçar a bandeira da vitória, e nela vai estar escrito assim: vitorioso e vitoriosa, porque a sua confiança está no Deus Altíssimo, que é o Criador dos céus e da terra. E ele, Josafá, ele também foi orar e confiou nesse Deus, e Deus concedeu a vitória. Então, essas duas situações que foram mencionadas aqui são situações que possivelmente esse salmo de número 46 aqui, ele pode ter sido composto, ou talvez em uma outra situação que nós não conhecemos. Mas, meus irmãos, esse salmo nos traz a memória que nós devemos confiar em Deus, que nós não devemos ficar intimidados. Aquelas vozes que se levantam do mundo contra a sua igreja, contra o povo de Deus, querendo nos intimidar e nos fazer parar. Vozes arrogantes, prepotentes. Mas nós observamos aqui que nessas duas situações, essas pessoas que desafiaram a Deus, que desafiou o povo do Deus Todo-Poderoso, não foram bem-sucedidas. E assim não será, porque somos o povo de Deus. Deus habita em nós, em nosso meio, Ele está conosco. Meus irmãos, nós temos que confiar nesse Deus, temos que aguardar a vitória das mãos desse Deus Todo-Poderoso. Eles não vão conseguir ver a nossa derrota. Deus está com a sua igreja, Deus está conosco, e Deus vai nos dar a vitória da qual tanto somos necessitados. Nós temos que confiar, meus irmãos. A palavra de Deus, ela diz para nós assim, que sem fé é impossível agradar a esse Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos confiar no seu poder. Nós estamos vivendo em dias terríveis, dias de incredulidade. Nós estamos vendo a iniquidade se multiplicar, e a palavra de Deus diz assim, que por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mas nós, meus irmãos, estamos aqui na presença desse Deus. É tanto que Ele diz assim: ainda que a terra se transtorne e os montes venham a ser lançados para o meio do mar, nós temos que continuar confiando nesse Deus, porque Deus, Ele tem o controle sobre tudo. Tudo está debaixo das mãos desse Deus Todo-Poderoso. Nada escapa do seu poder, e os seus filhos e filhas são cuidados por esse Deus Altíssimo, e a vitória deles, porque Deus, Ele se compadece de cada um de nós. Então, meus irmãos, ainda que aconteça algo semelhante, que os montes venham se abalar, que as nações se levantem contra a igreja de Deus, ou as autoridades constituídas, meus irmãos, podemos dizer assim, querendo calar a boca do povo de Deus, querendo nos intimidar e fazer-nos perder a confiança nesse Deus, nós não podemos nos abalar. Temos que continuar confiante, temos que continuar aguardando a vitória das mãos desse Deus Todo-Poderoso. Vamos continuar, igreja amada de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A volta de Jesus está bem próxima de ocorrer. Nós temos que estar preparados com as nossas vestiduras alvas e confiando sempre no cuidado e na proteção desse Deus, porque Deus está conosco e a vitória é nossa, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não podemos nos intimidar, meus irmãos. Temos que ter fé, temos que confiar. Ele diz assim: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. E Lucas, meus irmãos, no Evangelho segundo escreveu Lucas, nós temos um relato que nos leva a isso aqui, porque ali no capítulo 21 e versículo 9 diz assim, que quando
estiver bem próxima a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ali diz assim, que haverá, meus irmãos, um abalo cósmico, tanto nas estrelas como na terra também. Ali está dito isso, e pessoas que desmaiarão temendo aquilo que está por vir. Mas nós temos que continuar confiante nesse Deus, sabendo que esse Deus está conosco. Ele vai nos dar a vitória, ainda que ocorra tudo isso, que haja um abalo na natureza, mas nós sabemos que Deus ele tem o controle de tudo. Então temos que continuar firmes, com fé, aguardando a vitória das mãos desse Deus, e sabendo que em breve nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo há de regressar para entregar nas mãos de cada um a vitória da qual tanto somos necessitados. Ou melhor, nós vamos subir com Jesus e para sempre nós estaremos com Ele. Estamos guardados por esse Deus, somos protegidos por Ele. A igreja tem que continuar marchando, porque ela está rumo à Nova Jerusalém, ou a Jerusalém celestial. Deus está conosco, meus irmãos. Deus não nos abandonou. Deus está cuidando de você. Quantas vitórias você já obteve nas mãos desse Deus Todo-Poderoso? Então levante a sua cabeça e continue na marcha. Como foi dito, não olhe para trás, não queira retornar para o mundo, mas permaneça firme nesta jornada, porque Deus ele é o seu refúgio e a sua fortaleza. Ele está vendo o seu sofrimento. Aqueles que se levantam contra ti querem a sua derrota, mas essas pessoas ficarão envergonhadas, terão que voltar as suas costas e reconhecer que o teu Deus é maior, que Ele é mais poderoso e que ninguém pode impedir a mão desse Deus Todo-Poderoso de livrar, de ajudar e de dar a vitória à sua igreja amada, ao seu filho e à sua filha. Então, meus irmãos, vamos continuar, porque Deus, Ele está nos protegendo, Ele está nos vendo. Meus irmãos, eu vou contar aqui uma bênção que o meu filho, ele recebeu das mãos desse Deus. Hoje nós temos tanta incredulidade. Tem pessoas, meus irmãos, que elas até usam esse jargão. Fala-se isso, eu posso dizer assim. Tem algumas pessoas que dizem assim, né? A maior profecia é a palavra de Deus. Isso é óbvio, meus irmãos. É claro que é. Isso é inegável. Não tem como negar isso. Eu estou falando isso aqui, porque o que eu vou contar aqui é exatamente sobre isso que eu vou falar, os dons do Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso. Só que na maior profecia, que algumas pessoas dizem ser a maior profecia, também está registrado ali que Deus, Ele dá para nós os dons de profecia, palavra da ciência e sabedoria, os dons de curar, as visões, as revelações. Tudo isso está registrado aqui, dentro da maior profecia, que nós dizemos ser a maior profecia. De fato é a maior profecia, porque é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, nós estávamos numa denominação. O meu filho tinha 14 anos. Olha como que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, e é socorro bem presente na hora da angústia mesmo. Ele está conosco, e a vitória é nossa em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí Deus usando um pastor, o pastor olhou para ele e falou assim: olha, esse jovem aí, esse moço, hoje tem uma descrença muito grande nos dons, né, espirituais. Eu creio, meus irmãos, eu creio e Deus de fato Ele dá. Basta buscarmos com zelo e nós vamos receber. Quem não busca não tem como receber, mas quem busca vai receber das mãos de Deus Altíssimo. Falou esse moço aí, olha,
Esse moço, ele vai entrar numa empresa multinacional e ele vai ser um excelente profissional. E o tempo passou. 14, 15, 16, 17. 3 anos se passaram. O meu filho está com 17 anos e meio. Meus irmãos, a profecia se cumpriu. Um dia eu falei assim para minha esposa: Aparecida, vai até o posto de atendimento ao trabalhador e faz um cadastro do currículo dele ali. E ela foi. E parece que no dia seguinte o currículo dele foi encaminhado e ele já foi chamado para uma entrevista. E eu fui com ele para essa entrevista. Chegando ali, eu não quis interferir muito. Eu deixei. Eu entrei na sala, eles permitiram, eu fui junto. E ele foi bem na entrevista. Isso é Deus, irmãos. E o nosso Deus, ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Temos que confiar. É para Deus que nós vamos no momento de angústia, de sofrimento. Nós nos refugiamos ali, em Deus. E Deus, ele é a nossa proteção. Esse rio que vem do trono de Deus, ele é o rio que nos alegra. É o rio da graça, do favor de Deus, do seu cuidado, da sua proteção. E Deus é assim. E nós nos refugiamos nesse Deus Todo-Poderoso. E nesse momento de angústia, nós recebemos o quê? O consolo desse Deus. Esse rio maravilhoso, que nos irriga desta maneira, dando para nós a confiança que nós precisamos, a fé, a confiança nesse Deus, a certeza que nós vamos alcançar a vitória das mãos desse Deus Todo-Poderoso. Confia, amada igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Confia, porque a vitória é sua. Aqueles que zombam de vocês, eles vão ficar envergonhados, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja amada, Jesus cuida dela e peleja por ela, e é o escudo dela também. É tanto que Jesus disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua igreja, porque a igreja de Deus não adianta, não importa o que o inimigo use para tentar barrar o crescimento da igreja, o avanço do evangelho, ele não vai conseguir, porque o poder de Deus é maior, e ele é o refúgio e fortaleza da sua igreja, do seu povo. Não é diferente. Se Deus foi com o seu povo no passado, ele é também conosco no presente e será no futuro, porque servimos o mesmo Deus que Abraão, Isaac, Jacó, Ezequias, do rei Ezequias. Então, meus irmãos, o meu filho recebeu essa bênção maravilhosa das mãos de Deus. Ele fez a entrevista. É interessante que o entrevistador falou assim, ele dizendo: eu entendia que passaram muitos jovens por aqui, talvez fazendo a entrevista, mas não conseguiram. Não é porque o meu filho é melhor, mas é Deus, meus irmãos. Deus fez a promessa, abençoou a vida do meu filho. Eu e a minha esposa, meu filho era pequenininho, nascido. Nós entregamos ele nas mãos desse Deus Todo-Poderoso. Foi apresentado nas mãos desse Deus. E eu, meus irmãos, veja como é importante isso. Eu levantava pelas madrugadas, o meu filho dormindo, e eu no quarto orando em pé, andando dentro de casa, e dizia assim: Senhor, abençoa meu filho, faz dele um homem próspero sobre a face dessa terra, meu Deus. Oh Senhor, eu quero ver ele trabalhando dentro de um escritório. Abençoa meu filho, dá vitória para ele, Senhor. Faça dele um servo seu, cheio do teu Santo Espírito, cheio de poder, de graça, de unção divina. Usa o meu filho nas tuas mãos, ó Deus bendito. Eu quero ver o meu filho vitorioso. Abençoa meu irmão, minha irmã, seu filho, a sua filha. Abençoa
levanta pelas madrugadas, ora, abençoa, entrega nas mãos de Deus. E eu fazia isso. Hoje, meus irmãos, o meu filho, ele está dentro de uma multinacional, é uma empresa norte-americana, eu não sabia. Ela fabrica um monte de produtos comestíveis, né? Biscoito, uma série de outras coisas. Eu perguntei para o entrevistador, eu falei assim: essa empresa é brasileira? Ele disse: não, essa empresa é multinacional e ela tem diversos produtos. O meu filho está ali. O teu Deus, meu irmão e minha irmã, amada igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é mais poderoso do que tudo. Não existe impossibilidade para esse Deus. Tão somente nos cabe fazermos isso, confiarmos nesse Deus, não perdermos a esperança. As promessas que foram feitas a você, meu irmão e minha irmã, Deus as cumprirá. Quantas pessoas que se levantam querendo tirar a fé de dentro do seu coração, para que você deixe de confiar nesse refúgio e nessa fortaleza, tentando abater a sua fé. Mas o teu Deus está contigo, a vitória é tua, minha irmã, amada igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continue na marcha, não perca a fé, a confiança nesse Deus. Quando vier esse momento de incerteza, de insegurança, faça como Ezequias, vá para a presença de Deus, clame a Ele, porque Deus está atento às suas orações, meu irmão e minha irmã, e a vitória virá. E o seu inimigo, ele vai ter que virar as costas e ficar envergonhado. Aqueles que não acreditaram, que duvidaram, que desafiaram esse Deus Todo-Poderoso, eu quero ver, vamos ver se vai conseguir a vitória. Eles vão ficar envergonhados, porque o nosso Deus, dele ninguém zomba. O que o homem plantar, ele vai colher. Deus não se permite ser zombado, escarnecido por ninguém, nem por anjos e nem por homens, porque Deus é o Criador de tudo. Rabsaque veio representando o rei assírio, e com a sua insolência e desrespeito, dizendo assim: eu quero ver quem vai me defender. Mas o refúgio e a fortaleza de Ezequias era o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e ele não ficou envergonhado, ele foi vitorioso. E nós seremos vitoriosos também, se continuarmos confiando nesse Deus e se nos refugiarmos nele, porque Deus está com a sua igreja, Deus está conosco, Deus está com essa igreja. Aqueles que querem ver essa igreja fechada não vão conseguir ver, porque Deus está pelejando por ela. É o refúgio desta igreja. Pastor Carlos, o Senhor continua confiando, vem os levantes, mas o Deus do Senhor, nós acabamos de ler aqui, Ele é um refúgio, Ele é uma cidade, ou semelhante a uma cidade bem murada, bem armada, para onde as pessoas corriam numa situação de guerra, buscando proteção. O Senhor tem que correr para esse refúgio que é o Deus Altíssimo, e o Senhor já é vitorioso, já é vitorioso. As pessoas não vão ver as portas fechadas, não, muito pelo contrário, elas vão ficar envergonhadas, porque Jesus, ele fez a promessa e ele cumpre. Ele diz assim que as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua igreja, porque ele é esse alto refúgio para o seu povo. Quem são esses que abrem as suas bocas e desafiam o nosso Deus Todo-Poderoso e querem desmotivar a igreja, querem arrancar a fé dentro do coração dos servos e servas desse Deus Todo-Poderoso? Eles não vão conseguir. Deus está com vocês. Vocês precisam crer nisso, precisam confiar e se refugiem nesse Deus, porque a vitória de vocês é em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vitória do meu filho, mas não é diferente, minha irmã, de uma senhora
com o Senhor também não é diferente. Nós não somos melhores do que ninguém. Somos servos e servas desse Deus, tanto quanto vocês são. Então Deus está com vocês. A vitória de vocês em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Basta confiar nesse Deus, ter fé, acreditar, persistir. A persistência, porque ainda que o inimigo use as suas armas, use os seus meios, os seus recursos, mas Deus, meus irmãos, Ele dá estratégia espiritual para nós, e nós vencemos. Então, basta nós confiarmos nesse Deus, nos refugiarmos nele, porque Deus está conosco e a vitória é nossa, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças ao bom Deus. Meus irmãos, amada igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pastor Carlos, eu posso contar mais um testemunho bem rápido aqui, que as horas já estão um pouco avançadas. Amada igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no ano de 2016, eu tinha um projeto na minha vida. E eu tinha um desejo de... Eu estou contando isso para a edificação da fé dos meus irmãos aqui. Para edificar, para que vocês continuem confiando nesse Deus. Que esse Deus, Ele é poderoso para tudo. Ninguém pode impedir esse Deus de abençoar a sua vida, minha irmã, meu irmão, o senhor, a senhora, os filhos de vocês, os netos de vocês. Ninguém tem esse poder. Quando Deus quer abençoar, não há quem possa impedir. E eu tinha esse projeto, foi assim, de cursar uma faculdade. Aí eu fiz o Enem e fiz a inscrição aqui para a Universidade de São Carlos. Eu queria conserto de aeronaves, mas era longe, não foi possível. E fiz inscrição aqui para Campinas também. Mas interessante, mais uma profecia. Eu estava dentro de uma igreja, Deus e Amor, que eu ia visitar muito. Eu estava ali dentro, aí um senhor, cheio do Espírito Santo de Deus. Tem pessoas que não acreditam nas profecias, duvida. Tem gente que zomba. E quando tem alguém usado por Deus, profetizando, a pessoa se incomoda, porque as coisas espirituais só se entendem espiritualmente. Carnalmente não tem como compreender as coisas de Deus. Tem que acreditar. Aí esse senhor, cheio do Espírito Santo de Deus, ele falou assim: aqui tem duas pessoas, vocês têm o desejo de fazer um curso. Ainda falou desse jeito. E aí ele falou assim: eu espero que seja uma faculdade desse jeito. Aí eu levantei a minha mão e ele falou assim: um é você. Aí teve uma moça, eu não lembro quem era, ela levantou a mão e falou: a outra é você. Eu estou contando isso aqui, meus irmãos, porque isso edifica. Isso nos leva para mais perto desse Deus, para acreditarmos nas coisas de Deus e não duvidarmos delas, porque Deus, Ele fala conforme Ele quer falar, usa cada um conforme Ele quer usar. Nós não podemos deixar que pessoas que não acreditam nas coisas de Deus duvidam. Tire essa fé de dentro do nosso coração, porque está cheio de pessoas assim. Mas nós vamos orar para Deus abrir a mente das pessoas, para que elas consigam tanto aceitar como acreditar nas coisas de Deus, porque isso não é bom para elas. Ele disse isso, e eu tinha feito a inscrição. Aí eu falei assim: eu vou provar a profecia. E eu fui fazer um levantamento. Eles já tinham me chamado 2 vezes para ir fazer a matrícula. Aí quando eu vi a minha esposa, aí ela falou para mim assim: Cícero, eu acho que Deus não tem isso para você. Eu não sei se eu fui rude, mas eu falei assim: Deus não falou comigo isso. Ele falou com você?
que Ele não tem isso para mim? Eu acho que é um pouco rude, né? Mas ela compreendeu. Eu falei assim: Deus não falou comigo isso. Não sei se Ele falou com você. E isso foi antes de eu me consultar. Aí eu fui consultar. Eu tinha sido chamado 2 vezes. Meus irmãos, veja como que esse Deus, Ele é um refúgio mesmo, uma fortaleza para nós. E é para ali que eu corro, para essa proteção divina, para esse cuidado desse Deus, porque esse rio, que é o nosso próprio Deus, Ele vem, é o rio do cuidado, da graça de Deus, do favor dele, da proteção, do cuidado desse Deus, da vitória que nós recebemos das mãos desse Deus Todo-Poderoso. Ele nos rega, nos dá força, nos dá ânimo, nos dá confiança, quando passamos por um momento de angústia. Aí eu fui fazer o levantamento, tinha sido chamado 2 vezes. Peguei os documentos, fui até ali e fui fazer a minha matrícula. Meus irmãos, eu estava desempregado, eu não tinha condições nem de pagar a passagem para me deslocar até ali, até aquele campus da faculdade. E cheguei ali, meio desconfiado, fui fazer a matrícula e falei assim: eu posso começar quando? Ele falou: olha, Cícero, é para você começar amanhã já, que você já está perdendo aula. E eu fiz a matrícula, não tinha um centavo. Aí fui no sócio pedagógico da faculdade e fui solicitar o auxílio permanência. Eu sabia que tinha, entrei ali, fui sendo orientado, fui lá, fiz minha inscrição e recebi esse auxílio permanência. E com esse recurso, meus irmãos, eu permaneci na faculdade. Era Deus. Aí fui humilhado, fui desprezado. Eu chegava em casa e falei: Aparecida, eu não aguento mais, eu vou desistir dessa faculdade. Ela falou: você não vai, Deus te colocou ali dentro, você vai continuar. E eu vinha no ônibus, meus irmãos e minhas irmãs, eu vinha no ônibus ali atrás de tanta humilhação. Era só cálculo difícil. Eu falei: oh Deus, o Senhor me colocou ali, eu estou sendo tão humilhado, Senhor, me ajuda, me dá sabedoria, me dá inteligência, eu preciso concluir esse curso. E o tempo passando, e você tem um prazo. E eu fui muito humilhado, e tinha um professor que se levantava contra mim, mas Deus me deu vitória. Eu concluí esse curso, porque Deus estava comigo. Esse refúgio, essa fortaleza me ajudou, e eu consegui concluir essa faculdade, meus irmãos, porque Deus esteve comigo. E não é diferente com a minha irmã e com o meu irmão, com a senhora, com o senhor. Nós que estamos aqui, não é diferente. Deus vai dar vitória para você. Basta confiar e não desista dos projetos que Deus tem para você. Não abra mão, não lance fora. Nós não devemos lançar fora, meus irmãos. Nós temos que continuar firme. As lutas virão, mas o nosso Deus, Ele vai dar vitória para você. Então continue na marcha. E quando vier essa situação difícil, que você pensa em desistir, esse rio que vem desse Deus, Ele vai te dar forças. Esse rio da graça, do consolo, Ele vai dar fé para você, do cuidado divino, da proteção desse Deus, e você vai continuar na marcha e vai alcançar a vitória, sem desistir do projeto divino que Deus tem para você. Continua confiando, porque Deus está contigo. A vitória é tua. Os inimigos é que ficarão envergonhados. A Maurinho, sempre olhei para você. Você é um homem de Deus, irmão. Você tem que continuar. Não pode deixar nada fazer você parar. Porque Deus já tem te usado muito e vai continuar te usando. Então não desiste não. Deus, Ele é contigo.
Tem pessoas que olham para nós às vezes, desvaloriza a gente, não dá valor, não dá importância. Mas você é um homem de Deus, e Deus vai continuar te usando, e te usando muito mais ainda. Então, não desista, tá? Essa é a missão que Deus tem para você. Deus já tem te abençoado, vai te abençoar muito mais ainda, e firme, cumprindo a missão que Deus entregou nas suas mãos, que é levar a palavra de Deus. Quantas pessoas não têm sido abençoadas, Deus te usando, o seu intermédio, porque Deus tem te usado. Então não desiste não, continua, e também você é o apoio do pastor Carlos aqui, vocês todos aqui, o Adam, o Arnaldo, você também. Então continua firme, viu? Não deixa nada arrancar de você essa bênção que Deus entregou nas suas mãos, não. O inimigo luta, tá? Mas Deus é contigo, a vitória é tua. Então continua marchando ao refúgio Fortaleza. Se refugia ali, ó, nos braços de Deus, porque a vitória é sua em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, eu agradeço a oportunidade, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu até passei muito tempo, meus irmãos. Mas que Deus abençoe essa igreja, abençoe o pastor Carlos, abençoe os obreiros dele. Esses aqui são homens de Deus, viu, pastor Carlos? Esses moços aqui, ó, são homens de Deus. Eles iam pregar lá. O Arnaldo foi na rádio, esse homem de Deus aqui. O Adam também. Quantas vezes foi pregar ali? E abençoou muito a igreja. Então são moços de Deus. E é o apoio do Senhor, esses moços aqui. E que Deus continue abençoando o Senhor, todos os obreiros do Senhor, a igreja como um todo, tá? Deus abençoe a todos e dê vitória a todos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos. Salve a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém.